Arthur Trindade Maranhão Costa. Possui mestrado em Ciência Política e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília. É professor adjunto da Universidade de Brasília e suas principais áreas de pesquisa são violência, violência policial, segurança pública, democracia e cidadania. Atualmente é o coordenador do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança, NEVES, da Universidade de Brasília. Passamos a palavra ao senhor Arthur Trindade. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria, de início, de agradecer à organização do seminário pelo convite e pela oportunidade de poder falar aqui para vocês, né? Enquanto o Tiago acerta ali a apresentação dos slides, deixa eu fazer algumas breves considerações sobre o que eu vou falar aqui. Essa minha apresentação é resultado de uma pesquisa que eu tenho realizado desde o ano passado sobre a investigação criminal no Brasil, especificamente a investigação do crime de homicídios no Brasil, né? Eu não vou falar aqui sobre o crime de homicídios porque isso é um longo assunto e acho que não cabe agora. Mas só para a gente ter uma ideia, a literatura internacional sobre homicídios, sobre investigação de homicídios, sugere, e eu acho que é razoável, que a elucidação do crime de homicídios, por incrível que pareça, não é a mais difícil, né? O crime de homicídios não é o mais difícil de ser elucidado, ao contrário, é um dos crimes mais fáceis de ser elucidado, né? Porque a gente sabe que a maior parte dos crimes de homicídios acontecem entre pessoas que se conhecem, né? São resultados de brigas, conflitos com um longo histórico, né? Conflitos continuados, enfim. Então não é tão difícil assim, ou não deveria ser tão difícil assim elucidar o homicídio, uma vez que a existência de testemunhas, pessoas interessadas que aquele crime seja elucidado, enfim. No caso brasileiro, não é bem assim, né? Enquanto a taxa de elucidação de homicídios em alguns países como o Japão, essa taxa varia em torno de 95% dos homicídios que acontecem, 95% deles são elucidados, ou no caso da Alemanha, 96%, no caso do Canadá, 80%, Inglaterra, 81% dos homicídios que acontecem são elucidados, Estados Unidos, 65% dos homicídios que acontecem são elucidados, no caso norte-americano há uma queda na taxa de elucidação de homicídios. No Brasil, nós não temos um indicador, um índice confiável sobre o desempenho das polícias civis na investigação de homicídios, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que em alguns estados, menos de 5% dos homicídios que acontecem são elucidados pela polícia, menos de 5%. Então, tem algo errado aí, né? Será que faltam recursos? Certamente. Faltam efetivos? Certamente. Mas falta bem mais do que recursos e efetivos, né? Recurso para investir em perícia, para investir em equipamentos, etc. Sim. Efetivos, né? Para mais gente, mais equipes de investigação, certamente falta isso, mas falta bem mais do que isso, falta estrutura, organização, etc. Tá? Bom, mas a investigação de homicídios é apenas um capítulo importante, certamente, mas apenas um capítulo de um tema muito mais amplo, que é o tema da investigação criminal, né? E eu trouxe para vocês aqui, vou fazer aqui uma apresentação para vocês sobre a investigação criminal, ok?
Bem, aquilo que nós chamamos de investigação criminal, ou seja, os métodos, técnicas, etc., tem mudado profundamente ao longo das décadas, né? A ideia que nós fazemos do que seria ou deveria ser a investigação criminal varia de tempos em tempos, né? E essa variação, essas mudanças sobre o que é a investigação criminal, essas mudanças dizem respeito a mudanças no contexto social, político, cultural das sociedades, né? Algumas práticas consideradas práticas de investigação criminal no passado, hoje são inaceitáveis, né? Por exemplo, práticas relacionadas a tortura, a algum meio de coerção física de testemunhas. Se no passado, em alguns países, Brasil, mas também Estados Unidos, se no passado essas práticas eram consideradas técnicas de investigação policial, hoje elas são inaceitáveis. E certamente, exatamente por isso, a natureza da investigação policial tem que mudar, acompanhar as mudanças das percepções, né, sobre o que é razoável ou o que não é razoável, além das mudanças também tecnológicas que vão acontecendo, né? Bom, nós temos vários exemplos no passado, a história nos dá vários exemplos sobre práticas que poderiam ser associadas ao que a gente conhece hoje como investigação criminal, né? Mas certamente aquilo que a gente hoje conhece como elucidação criminal, né, ou seja, aplicação de rotinas, técnicas por parte de um corpo policial para elucidar crimes, identificar suspeitos, isso é datado. A investigação criminal surge a partir do final da segunda metade do século XIX. É a partir da segunda metade do século XIX que algumas polícias no mundo começam a constituir unidades, equipes dedicadas especificamente a essa tarefa, né? E desde então, uma primeira observação, a investigação criminal, ela nem sempre foi considerada a principal ou a mais importante tarefa da polícia. No passado, né, ela veio surgindo e foi ganhando corpo, foi ganhando legitimidade. E, de fato, a partir do século XX, quase todas as polícias do Ocidente, se não todas, acabaram constituindo unidades, equipes, ou mesmo polícias dedicadas exclusivamente à investigação criminal, né? Bom, desde então, aquilo que nós chamamos de investigação criminal, né, diz respeito às seguintes tarefas, né? Identificar e interrogar suspeitos, né? Qualquer investigação criminal que nós possamos pensar envolve essas tarefas de investigar e interrogar suspeitos, né? É claro que para identificar e interrogar suspeitos há uma série de questões que mais adiante eu vou comentar. Obviamente diz respeito à confiança que a população deposita na polícia, a possibilidade de cooperação, né, que as pessoas têm com a polícia. Os programas hoje, por exemplo, que estão aí no centro das atenções, os programas de proteção a testemunhas, etc., claro, né? Enfim, identificar e interrogar suspeitos. Outra tarefa essencial das equipes envolvidas com as atividades de investigação dizem respeito à produção de provas jurídicas, né? E, finalmente, uma terceira tarefa diz respeito à instrução do processo criminal, né? Ao longo do século XX, né, no mundo todo e no Brasil também, né, a investigação criminal baseou-se fundamentalmente na entrevista
de suspeitos, na tomada de depoimentos, né? Depoimentos que mais adiante se tornariam evidências e que instruiriam os processos criminais, né? Entretanto, esse modelo de investigação baseado na tomada de depoimentos, baseado exclusivamente ou quase que exclusivamente na tomada de depoimentos, de relatos, né, passou a ser fortemente criticado nas últimas décadas, no Brasil e no mundo todo, né? Essa tomada de depoimentos frequentemente está ligada a denúncias de ilegalidades, denúncias de brutalidades, né? Bem como a uma forte crítica com relação à efetividade desse tipo de investigação. Bom, esses problemas todos geram aquilo que alguns que estudam o tema da investigação criminal em outros países passaram a chamar da crise de legitimidade da investigação criminal, né? Bom, o que eu pretendo fazer aqui é discutir com vocês essa tal crise de legitimidade da investigação criminal. Ela não é uma crise apenas brasileira. Claro que no Brasil isso ganha cores mais fortes, porque a estrutura da investigação criminal é precária, como eu falei aqui, a investigação do crime de homicídios é impressionante, como nós conseguimos elucidar tão poucos homicídios, né? Mas a estrutura da investigação criminal como um todo é bastante precária no Brasil, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção que essa crise não é apenas brasileira. Ela é sentida em vários países, com algumas diferenças que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Bom, fundamentalmente a investigação criminal tem desempenhado duas tarefas muito importantes. A primeira delas, todos nós sabemos, que ela é a principal, não é a única, mas ela é a principal porta de entrada do sistema de justiça criminal. Sabemos que o processo criminal não necessariamente depende de uma investigação feita pela polícia, mas são raros os processos criminais que não se originam numa investigação ou em algumas diligências, em alguns atos feitos pelas polícias, principalmente pelas polícias judiciárias, né? A segunda função fundamental da investigação criminal, e essa é a função que eu queria chamar a atenção, é a função de dissuadir as práticas de crimes, né? A função de dissuasão. E aqui tem um aspecto muito importante. Essa função de dissuasão tem uma dimensão simbólica, né? É a ideia de que os crimes serão punidos, né? Os criminosos serão punidos, os crimes serão elucidados e os criminosos serão punidos. É uma ideia, né, que ao longo do século XX os estados nacionais passaram a fomentar, né? Passaram a fomentar a ideia de que o Estado é capaz de elucidar os crimes e de punir os criminosos. Só que na prática, o que nós sabemos, e vocês, os policiais, sabem muito mais isso, em nenhum lugar do mundo o Estado é capaz de elucidar todos os crimes e punir todos os criminosos. Eu diria até o contrário. Somente alguns crimes e somente alguns criminosos, né, serão elucidados e punidos pelo Estado, né? Agora, a dimensão simbólica da investigação criminal é muito importante, né? É ela que gera, não só ela, mas é ela que gera a sensação de impunidade ou de punidade, também depende do funcionamento de justiça criminal, ela que gera também a ideia de confiança e de colaboração com a polícia, ou seja, a investigação criminal tem uma dimensão simbólica, talvez muito mais importante do que sua dimensão prática, né?
E dada essa dimensão simbólica, ao longo do século XX, no mundo todo, criou-se um mito sobre a investigação criminal. Mito que não diz respeito apenas ao cidadão comum. Esse mito está incorporado, inclusive, nos policiais, né? Claro que os policiais sabem que a polícia não é capaz de elucidar todos os crimes. Quem trabalha com investigação sabe isso muito bem, mas esse mito opera dentro das polícias com a ideia que a polícia não é capaz, mas deveria ser, né? Então, os policiais, quem estuda o tema, sabe que a polícia não é capaz de elucidar tudo, de investigar todos os crimes, mas acha que ela deveria ser, né? E o cidadão comum acha que o Estado e a polícia deveria ser, sim, capaz de elucidar todos os crimes que acontecem e punir, né? E o sistema de justiça criminal punir todos os criminosos. Esse é um mito da investigação criminal, mito muito importante, mito constitutivo da ideia de controle social desenvolvido ao longo do século XX, né? É esse mito que está sendo posto em questão hoje, no Brasil e em todos os lugares do mundo. O mito diz respeito à primeira questão: alguém relata um crime à polícia. Os investigadores examinam a cena do crime, interrogam pessoas, produzem evidências e descobrem, elucidam o crime, descobrem os autores, né? O suspeito é identificado e confrontado com provas irrefutáveis da sua culpa. Esse é o mito da investigação criminal. Essas três ideias sobre investigação criminal foram três ideias amplamente difundidas ao longo do século XX, né? E as polícias que não conseguiriam fazer isso em todos os casos, deveriam fazer. Deveriam se esforçar cada vez mais para conseguir fazer isso, né? Claro, esse mito é reforçado não só pelas polícias, mas é reforçado pela literatura, pelo cinema. Afinal de contas, dentre as várias atividades que as polícias se incumbem, certamente a atividade de investigação criminal é a que tem maior glamour, né? É aquela que o cinema, a mídia dá mais atenção, cobre mais, né? Tem toda uma tem toda uma representação, tem todo um imaginário acerca da investigação criminal, do que ela é e do que ela deveria ser, né? Bom, mas vamos lá a esse mito. Primeiro sobre os relatos de crimes. Nós sabemos que nem todos os crimes são relatados pelas vítimas. Frequentemente, os policiais tomam conhecimento de crimes a partir da mídia e de terceiros. Além disso, em grande parte dos casos, o simples relato de um crime não implica no início de uma investigação criminal, né? Alguns casos serão arquivados e outros serão processados na forma de estatística, mas não gerarão uma investigação policial. Aqui tem uma grande questão. Nós sabemos, na prática, que a investigação criminal é uma atividade altamente seletiva. Mas o mito, bom, todos sabemos disso, né? Os policiais, os pesquisadores e a opinião pública em geral tem essa percepção que a investigação criminal é uma atividade seletiva. Mas o mito de respeito é que ela não deveria ser seletiva. Todos os crimes relatados deveriam ser investigados, né? A polícia não deveria escolher os casos mais importantes, os casos de repercussão, enfim, escolher casos a serem investigados. Nós sabemos que a seletividade do sistema de justiça criminal é fundamental para que o sistema consiga funcionar minimamente. Se todos os boletins de ocorrência fossem transformados em inquérito policial, como sugere a legislação brasileira, a polícia não trabalharia, né?
E eu diria mais, e se todos os inquéritos policiais que fossem instaurados fossem denunciados pelo Ministério Público, também teríamos um problema muito grave no Ministério Público, né? Tanto policiais quanto promotores selecionam os casos a serem trabalhados, utilizam filtros, critérios de seletividade, não é? E utilizam de estratégias para administrar essa enorme demanda de trabalho. Os policiais, delegados principalmente, mas não só delegados, utilizam a estratégia de instaurar ou não um inquérito policial, né? Essa decisão de instaurar ou não um inquérito policial, como todos nós sabemos, ela é fundamental, porque instaurar um inquérito policial implica em trabalho, de algum tipo de trabalho policial, seja de investigação ou não. Idem o Ministério Público. Denunciar ou não um caso é fundamental para administrar a demanda de trabalho que os promotores são submetidos, né? Resumindo, tanto a polícia quanto o Ministério Público são altamente seletivos. A investigação criminal é uma atividade altamente seletiva. Nas pesquisas que eu tenho feito, eu não vejo problema nenhum na seletividade, a despeito de ter uma enorme discussão sobre os filtros da polícia, e que é claro que a polícia seleciona os casos de maior repercussão na mídia, que a polícia seleciona os casos cujas vítimas pertencem a segmentos mais privilegiados da sociedade, etc. Sim. Me parece que a grande questão diz respeito aos critérios de seletividade e como nós, sociedade, iremos controlar, monitorar a seletividade feita pela polícia. Como a legislação brasileira não admite essa seletividade, e ela é feita na prática, então ela é feita sem nenhuma diretriz institucional da Direção-Geral da Polícia Civil, da Direção-Geral da Polícia Federal. Não há uma diretriz, mesmo porque nenhum diretor-geral de polícia é louco de baixar uma diretriz e assinar o papel dizendo que a polícia, a partir de agora, tem que priorizar esses e esses casos em detrimento daqueles outros. No dia que um diretor-geral de polícia fizer isso, ele está em maus lençóis, né? Vai ser bastante criticado, vai ser processado, etc. Não há uma diretriz institucional sobre priorização. Então, na prática, a prioridade é dada por cada chefe, por cada equipe. Idem com o Ministério Público. Como no Ministério Público ainda é mais complicado, dada a estrutura bastante não hierarquizada do Ministério Público, né? Cada promotor também utiliza diferentes critérios de seletividade. Resumindo, a seletividade existe em todos os lugares do mundo. No Brasil, ela existe sem estar estruturada na forma de diretrizes, e, portanto, se tem diretrizes, tem mecanismos para averiguar se a escolha daquele caso foi feita de acordo com o que a política criminal ditava. Então, a gente está falando de política criminal. Política criminal significa exatamente alinhar as prioridades da investigação com as prioridades das denúncias, etc, etc. E é claro que, se há uma política criminal, nós, cidadãos, deveríamos conhecê-la e criticá-la. E se nós não estivéssemos satisfeitos, a gente escolhe uma outra política criminal, outras prioridades, etc, etc. Então, aqui nós temos um problema. Eu volto ao mito. O mito diz que todos os crimes são relatados e são investigados. O mito diz que, a despeito de não estar acontecendo aqui no nosso lugar, na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, deveria acontecer assim. São raros os casos em que os investigadores se dirigem à cena do crime, entrevistam pessoas ou realizam diligências para identificar os suspeitos.
né? Frequentemente, os autores são denunciados diretamente pela população. No caso de homicídios, isso é muito mais válido ainda. Nesses casos, o trabalho da polícia se limita a preparar um inquérito para instruir o processo. O mito diz respeito a essa ideia de que, então, há uma investigação que instrui o inquérito, e que o inquérito, né, dá origem a um processo. Veja, o processo criminal pode ser instruído sem necessariamente que tenha ocorrido alguma investigação, de fato, alguma diligência policial. Isso é frequente. Ouvindo, entrevistando, conversando com policiais civis, policiais federais, alguns policiais apontam a uma seguinte questão muito interessante, né? Professor, um boletim de ocorrência bem preenchido é meio inquérito. Um boletim de ocorrência bem preenchido, sim, é meio inquérito. Se no boletim de ocorrência já tiver todas as informações necessárias, não precisa investigar. Instaura o inquérito, mas não... Aliás, esse é um dos principais critérios de seletividade. Vamos selecionar os casos que a gente não tem que mandar equipes à rua para investigar, mesmo porque tem muitos crimes e pouca gente para investigar, então tem que fazer alguma seleção, né? Então, voltando, se nem todos os crimes são investigados, tem um outro lado da história também. Nem todos os inquéritos são baseados na investigação criminal. No caso da Polícia Federal, por exemplo, não raro, a principal fonte de informação que vai instruir o inquérito não vem dos informantes, não vem das testemunhas, dos relatos, das diligências feitas pela polícia, vem dos documentos e das informações fornecidas pelo COAF e pelo Banco Central. Não é? O que não quer dizer que isso não é um trabalho importantíssimo. Eu só estou chamando a atenção, tentando desconstruir um mito, né? O mito é que sempre haverá uma investigação e essa investigação resulta no inquérito. Sem isso não temos inquérito. Não, temos inquérito às vezes sem investigação e nem sempre haverá uma investigação. Bom, por último, diz respeito à formação da culpa. A polícia não procede de forma neutra na busca da verdade sobre os fatos, né? Tampouco os fatos relatados e as provas coletadas durante a investigação são irrefutáveis. Frequentemente, suspeitos são identificados ou são eleitos, né, previamente. Nessas situações, o trabalho da polícia é produzir provas que sustentem aquela incriminação previamente realizada. No caso, isso acontece no mundo todo, no caso brasileiro é cada vez mais frequente. Fazendo ano passado, fazendo a pesquisa sobre investigação de homicídios, quando um homicídio é relatado à polícia e de alguma maneira tem-se a impressão, a ideia de que aquilo é resultado de tráfico de drogas, esse caso, né, dependendo do estado, provavelmente não será investigado e aqueles suspeitos de sempre, né, serão, né, apontados, né? Isso é muito comum. Eu acompanhei 2 casos interessantes do ponto de vista de pesquisa em Alagoas, onde é assim que se procede. Não se fez nenhuma diligência para saber, para dizer exatamente que foi o Antônio o autor daquele homicídio, por exemplo, né? Mas como o Antônio já foi apontado como autor de homicídio em mais 3, 4 inquéritos, ele vai ser apontado num 5º, né? Eu costumo dizer, então, que a ficha criminal do Antônio, do José, do Pedro, enfim, ela é grande, mas talvez ela não seja tão grande assim quanto se sugere, né? Muitos crimes são colocados nas costas do Antônio. Bom,
Aqui há um debate que no Brasil chega, que é a ideia de que o nosso modelo, né, de processo criminal e de inquérito policial, principalmente o inquérito policial, é um modelo inquisitorial, né? E frequentemente a literatura brasileira chama atenção para a diferença entre o modelo inquisitorial e o modelo adversarial, né, de inquérito, onde no modelo inquisitorial a investigação e o inquérito aconteceria sem maiores garantias dos direitos dos suspeitos, das testemunhas, etc., né? Eu diria que, observando alguns países e alguns modelos de inquérito, de investigação e de processo, tanto países da tradição anglo-saxã, do common law, quanto países da tradição do direito continental, do civil law, o que a gente assiste não é uma dicotomia entre modelo adversarial e modelo inquisitorial, mas é uma transição, vista em todos os países, de uma investigação moldada pela ideia inquisitorial, ou seja, sem grandes garantias aos direitos fundamentais dos suspeitos, testemunhas, etc., para um modelo onde essas garantias estão cada vez mais presentes na legislação. Resumindo, não me parece que esse modelo inquisitorial seja uma herança ibérica, uma herança da nossa tradição de civil law, em oposição ao modelo adversarial que é inerente a uma tradição do common law. Não, o modelo a falta de garantias aos direitos fundamentais dos suspeitos e testemunhas está presente em todos os sistemas jurídicos, né, e sistemas de justiça criminal no mundo. O que varia é que, com o passar do tempo, alguns desses países, alguns desses sistemas vão agregando mecanismos de garantias a essas testemunhas, né? Eu lembro um caso, não foi o primeiro, mas certamente foi um caso que chamou muita atenção no Brasil, instaurada há muito tempo atrás, acho que 10 anos mais, uma CPI para apurar algumas irregularidades, supostas irregularidades no Banco Central. Um diretor do Banco Central foi chamado ao Congresso, então, para prestar depoimento na CPI, e pela primeira vez, quando os parlamentares o foram interrogar, pela primeira vez na frente das câmaras, ele disse: eu vou ficar calado. Isso causou uma revolta, os parlamentares ficaram revoltados. Não foi a primeira vez que aconteceu, mas eu diria desde então, né, tem sido mais frequente, ainda mais testemunhas e suspeitos com advogados, né, solicitarem, né, demandarem pelos seus direitos, de não, eu não vou me incriminar, não vou falar nada, não sou obrigado a falar nada, enfim. Resumindo, voltando à questão do mito, né, a investigação criminal em qualquer lugar do mundo, ela exerce um papel central na formação da culpa, não é só no Brasil. O que está em questão, então, não é se forma a culpa durante a investigação criminal ou não. Certamente os livros, principalmente os livros jurídicos, sugerem que a polícia investiga os fatos, tais quais eles aconteceram, da forma como eles aconteceram, de maneira neutra, e a interpretação dos fatos vai se dar numa fase posterior. Não é bem assim que acontece no mundo real, em nenhum lugar, né? A polícia, não só a polícia, mas os pesquisadores, professores, ninguém age de forma neutra, imparcial, tem sempre, né, algumas questões por detrás. Então, o mito
essa ideia desafia o mito de que a investigação criminal é neutra e que a polícia investiga os fatos e levanta provas irrefutáveis sobre a culpa dos suspeitos. Né? Bom, essas 3 ideias que eu estou trazendo aqui foram, então, bastante criticadas. A ideia de que os crimes são relatados e a polícia deveria investigá-los. Não é assim que acontece. De que sem investigação você não tem processo criminal. Não é bem assim. E de que a investigação é neutra. Então, essas questões, né, a desconstrução desse mito gerou o que eu estou chamando aqui, trazendo para vocês aqui, no mundo todo, de crise de legitimidade da investigação criminal. Então, não deveria ser seletivo, não deveria formar a culpa, né? Deveria fazer uma investigação neutra, não deveria, toda investigação tem que resultar no inquérito e assim por diante. Bom, em suma, as atividades de investigação, quando ocorrem, visam produzir uma narrativa, eu que estou dizendo, uma narrativa convincente sobre o crime a ser apresentada aos juízes e promotores. Então, o que a investigação faz é produzir uma narrativa convincente. A gente pode até ser mais específico, juridicamente convincente aos juízes e promotores, de forma que podemos dizer que a investigação criminal é uma atividade inerentemente seletiva, criativa e interpretativa. Essas 3 ideias, eu diria que a legislação brasileira e todos os profissionais que operam no sistema de justiça criminal têm muita dificuldade em aceitar ou admitir a seletividade, a dimensão da seletividade, a dimensão que a investigação criminal tem uma dimensão criativa de fornecer uma narrativa e uma dimensão interpretativa das provas produzidas. Nós ainda no Brasil não estamos preparados para aceitar essa ideia, né? Mesmo que nós aceitemos que é assim hoje, nós de alguma maneira dizemos, é assim hoje, mas não deveria ser. Estamos trabalhando para acabar com isso, e aqui que está a grande questão, né? Bom, apesar das diferenças nas rotinas e nos procedimentos da investigação criminal dos mais diferentes tipos de crime, algumas características são comuns a todas as investigações criminais. Isso diz a literatura internacional sobre o tema. Primeiro, a investigação criminal é um trabalho altamente rotinizado e estruturado. Segundo, a investigação criminal é um trabalho essencialmente de produção de informações. E, finalmente, o resultado da investigação criminal é uma narrativa socialmente construída sobre o crime. Bom, as pesquisas têm revelado que a imagem que emerge da mídia e do cinema contrasta radicalmente com o trabalho cotidiano de investigação. Ao invés de policiais, observadores, detalhistas, apoiados em lógica e na ciência, né? Modelo CSI, né? Os estudos mostram que a rotina policial é repleta de procedimentos e de tarefas distribuídas pelas diversas seções e equipes existentes nas unidades de investigação policial. E mais, as pesquisas mostram que a qualidade dos procedimentos e a divisão dessas tarefas é fundamental para o sucesso ou para o fracasso dessas investigações. É um trabalho rotinizado. A divisão do trabalho, a criação de determinadas equipes especializadas, a divisão do trabalho de investigação é fundamental para o sucesso ou fracasso das investigações. É fundamental para a gente explicar e entender os baixos ou elevados índices de elucidação criminal. A investigação criminal é essencialmente um trabalho de busca de informação junto à população.
e há pelo menos 3 tipos de informação que são largamente utilizadas pela polícia. Conhecimento. Conhecimento refere-se àquela informação cuja validade e confiabilidade foram confirmadas por diferentes fontes. Diferentes testemunhos confirmaram que viram o fulano, a Beltrano em tal lugar. Diferentes fontes confirmaram aquela informação. Isso é um conhecimento. Inteligência. Diz respeito às informações de variadas procedências, cuja validade e confiabilidade não foram confirmadas e, portanto, não poderão ser utilizadas no inquérito. Não foram confirmadas, mas mesmo assim essas informações podem e serão utilizadas no planejamento das linhas de investigação ou na abertura de novas investigações. Conhecimento e inteligência. E evidências. Evidências são aquelas informações cujo formato é adequado ao processo criminal. É fácil, né? Evidências. Há uma questão interessante, só um parênteses aqui, que não é o nosso o objetivo aqui dessa minha exposição, mas a legislação brasileira, ela não faz distinção entre indício, evidência e prova. Não há uma hierarquia entre essas evidências, ou esses indícios, ou essas provas. Hierarquia de acordo com o grau de confiabilidade, com o grau de aceitabilidade, etc. A legislação brasileira só fala em provas. Em alguns lugares a legislação prevê instâncias específicas para ranquear essas provas ou falar sobre a validade ou não delas. No Brasil nós não temos isso, é uma outra discussão mais adiante, né? Não aqui. A finalidade das atividades de inteligência policial não é necessariamente a instrução de um processo criminal. Quem trabalha ou já trabalhou com inteligência policial sabe muito bem disso, né? As atividades de inteligência não visam necessariamente a instrução daquele processo criminal, né? Mas sim, elas visam estabelecer se determinadas pessoas ou grupos estão ou não engajados em atividades criminosas e, portanto, tentar prevenir essas atividades antes que elas ocorram, né? Não é por acaso que boa parte das operações bem-sucedidas de inteligência policial resulta em prisões em flagrante, né? Não é por acaso que, se a operação de inteligência foi bem feita, provavelmente haverá uma prisão em flagrante, e aí sim teremos um inquérito, etc, etc, né? O que implica em dizer que as atividades de determinadas pessoas ou grupos já vinham sendo monitoradas antes, né? Dada a necessidade de emprego de consideráveis efetivos e de equipamentos, as atividades de inteligência são, por natureza, seletivas com relação aos seus alvos, exigindo priorização de objetivos. Daí porque dizemos que a coleta de inteligência é uma atividade voltada para o controle de risco. Elege-se alvos e monitora-se alvos, né? Aqui há uma questão importante com relação à inteligência policial. Quando aconteceu o atentado nas Torres Gêmeas em Nova York, em 2001, eu estava lá na cidade, estudava lá, fazia doutorado, então, a partir daquele atentado, criou-se uma série de comissões, comissões de investigação, comissões parlamentares, para tentar decifrar não só o que aconteceu, o porquê aconteceu, mas como foi possível que aquele atentado tivesse acontecido sem que nenhuma medida
tivesse sido tomada para preveni-lo ou para evitá-lo, né? Então, foram instauradas várias comissões no Congresso, em outras instâncias, mas uma comissão do Congresso americano muito importante, ela levantou a seguinte questão, que diz respeito à inteligência policial. Em 2001, parte considerável dos recursos de inteligência policial norte-americanos, efetivos e equipamentos, em 2001, parte considerável dos recursos de inteligência policial norte-americanos ainda estavam dedicados ao monitoramento de lideranças e grupos ligados ao movimento negro. 2001. Então, se de um lado a atividade de inteligência policial é fundamental e ela é altamente seletiva, não tem como ser diferente, de outro lado, o desafio com relação à inteligência policial é monitorar, criar instâncias que possam monitorar, possam controlar essa atividade. Pergunta: será que a atividade de determinadas organizações criminosas, como o PCC, é de fato alta prioridade na inteligência policial brasileira? Será que a gente ainda não está empregando consideráveis efetivos e equipamentos, recursos, no monitoramento de determinados alvos que dizem respeito a um passado longínquo, grupos de esquerda, MST, etc., etc.? Eu não sei dizer, mas eu diria, poucos saberiam dizer, porque nós não temos mecanismos de controle efetivo das atividades de inteligência policial no Brasil. Já as atividades de produção de conhecimento são atividades orientadas pela lógica do controle da criminalidade. As atividades de inteligência policial são orientadas pela lógica de controle do risco. As atividades de produção de conhecimento são orientadas pela lógica do controle da criminalidade, destinam-se a produzir evidências após a ocorrência de crimes. Portanto, são reativas, né? O principal objetivo das atividades de produção de conhecimento é estabelecer quem fez o quê, para quem, quando, onde, como e por quê. É, portanto, uma atividade eminentemente reativa voltada para a instrução criminal. Uma grande diferença entre inteligência e conhecimento. As atividades de produção de inteligência e de produção de conhecimento se baseiam em lógicas distintas e, portanto, idealmente deveriam ser separadas. São atividades muito diferentes. Entretanto, na prática, o que nós observamos é que frequentemente as atividades de produção de inteligência e de produção de conhecimento se confundem, sendo desenvolvidas às vezes pelas mesmas unidades, numa confusão de objetivos e procedimentos, dificultando sobremaneira a supervisão e o controle. Eu diria mais ainda, se o controle das atividades de investigação policial é bastante precário ainda no Brasil, ele é absolutamente inadequado para controlar as atividades de inteligência policial. O relatório final de uma investigação criminal não é a simples descrição dos fatos, mas sim uma narrativa produzida pela polícia a partir da interpretação das informações coletadas, né? As linhas de investigação são escolhidas de acordo com categorias socialmente construídas. Não tem nada de errado nisso, mas é assim que acontece, né? E a investigação será conduzida para comprovar essa escolha, principalmente a investigação, por exemplo, de homicídios, né? As categorias já estão lá pré-estabelecidas, né? A instrução do processo criminal que resulta dessa investigação seguirá a mesma lógica: sustentar, com base em relatos e em evidências, aquilo que já se sabia, os motivos do crime. Bom,
Apesar, então, do glamour que envolve as atividades de investigação criminal, as unidades encarregadas de investigar crimes sempre conviveram com denúncias de arbitrariedades, ilegalidades e ineficiência. Entretanto, essas denúncias se tornaram cada vez mais intensas, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, essas denúncias, essa crítica à investigação criminal começa a se tornar mais intensa a partir do final dos anos 70, e na América Latina a partir do final dos processos de transição democrática e redemocratização, né? Mais do que casos isolados de desvios de conduta ou de fiscalização deficiente, essas críticas refletem, então, a tal crise de legitimidade na investigação criminal. É uma crise de legitimidade não porque um ou outro policial agiu de maneira incorreta, se conduziu de maneira inadequada, ilegal, violenta ou o que quer que seja. A crise é muito mais... a gente pode perceber essa crise de uma maneira talvez muito mais interessante, se a gente pensar que, primeiro, se a atividade, voltando à desconstrução do mito, se a atividade de investigação policial é uma atividade altamente seletiva, talvez fizesse sentido aceitarmos duas coisas. Uma, que existe a seletividade e, portanto, precisamos monitorar, controlar, estruturar essa seletividade. Precisamos estruturar a discricionariedade policial. Primeira parte. Bom, a outra, se a polícia não é capaz, nenhuma polícia de investigar todos os crimes que acontecem, ela pode fazer outras coisas que não investigar os crimes. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, as polícias têm feito, a Polícia Civil tem feito algo interessante, que é único no Brasil, que é uma exceção, que é transformar as ocorrências policiais, aquelas que não viraram inquéritos e resultaram em investigações, transformá-las em estatísticas. Estatísticas que irão alimentar boletins criminais, que depois serão analisados e que servirão para o planejamento do emprego dos efetivos e dos recursos policiais, né? Então, é análise criminal. Outras informações contidas em boletins servem, e tem sido cada vez mais frequente, servem para alimentar o sistema de inteligência policial, né? Então, se parte da história de que a polícia não investiga tudo é verdade, a outra parte também é verdade. Ela não investiga tudo, mas não quer dizer que ela não faça nada com as informações, com as ocorrências, com as notícias que ela recebe. Ela pode fazer muita coisa, né? No caso brasileiro, na maior parte dos estados, são raros os que não procedem assim, aquelas informações que não levam à instauração do inquérito são descartadas, ou ficam lá num arquivo, né, que algumas unidades chamam de VPI. VPI é um nome que se dá a um arquivo que estão lá as ocorrências, e se um dia algum promotor, algum jornalista incomodar, a gente tira lá do arquivo aquilo. Aquela informação, aquela ocorrência não foi ainda, não virou um inquérito, porque a gente estava procedendo uma VPI, né? Então é uma justificativa jurídica para lidar com esse nosso desconforto com relação à seletividade, né?
Como vimos, então, existe uma enorme seletividade dos casos a serem investigados. Tal seletividade deriva da necessidade das polícias, que as polícias têm de administrar seu volume de trabalho, né? Como eu já disse aqui, a seleção dos crimes é feita de forma bastante incoerente, sem seguir diretrizes ou políticas criminais mais abrangentes. As atividades de produção de inteligência exigem um grau de controle e fiscalização ainda maior do que as atividades tradicionais de busca de informações, né? Por quê? Porque elas, via de regra, elas ferem direitos e garantias individuais, né? Entretanto, além da precariedade dos órgãos de controle de investigação policial, as rotinas e as normas destinadas ao controle das atividades de investigação estão voltadas prioritariamente para fiscalizar as atividades tradicionais de busca de informação. Essas rotinas servem muito pouco para... Essas rotinas e esses procedimentos servem muito pouco para controlar as atividades de inteligência. Os policiais têm sido muito criticados também pela baixa efetividade da investigação policial. São frequentes os casos nos quais a investigação não foi capaz. Tem uma questão que todos nós já conhecemos, que diz respeito à ideia de valorização da prova, né? A ideia de valorização da perícia, do trabalho da perícia e etc. Certamente, provas periciais são menos contestadas, são menos frequentemente contestadas do que provas testemunhais, né? Isso é bastante razoável, é isso mesmo. Mas eu diria que o problema com relação às provas, ele é anterior à ideia de produzir evidências ou não. Ele diz respeito à necessidade de aprimorar os mecanismos de controle da atividade de investigação policial. Ao contrário do que muitos podem pensar, esses mecanismos de controle obviamente passam por adequação dos órgãos de controle, das corregedorias. Via de regra, as corregedorias, principalmente de polícia, das polícias judiciárias, permite maior legitimidade dessa atividade e, portanto, ele permite, né, maior efetividade nas condenações. Enfim, nós temos sérios problemas com relação à efetividade da investigação, exatamente pela falta de confiança, pela falta de legitimidade da investigação policial no mundo todo. Alguns países, eu vou citar só 2 ou 3 exemplos rápidos e volto, falo do Brasil e encerro. Alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, adotaram alguns mecanismos, nos últimos 15 anos têm adotado mecanismos exatamente para aumentar o grau de legitimidade da investigação policial. Legitimidade diante da sociedade como um todo, mas principalmente diante de juízes e promotores, né? Que mecanismos? Então, adoção de novos procedimentos daquelas atividades rotineiras da investigação, que a gente sabe que boa parte daquelas são atividades de rotina. Então, procedimentos, normas de conduta, que aqui nós chamaríamos de POPs, né? Procedimentos operacionais padrão, né? A Inglaterra adotou isso em 94. Né? A adoção de novos procedimentos com vista, se de um lado as provas testemunhais já não são mais as únicas nem as centrais na investigação policial, por outro lado elas ainda são importantes. Então, a adoção de procedimentos e mecanismos para garantir a legitimidade daqueles depoimentos, daqueles testemunhos, seja gravando esses depoimentos com a participação e o monitoramento do Ministério Público, de defensorias, etc., né? Seja adotando outras instâncias. A Inglaterra adotou uma lei, implementou uma lei sobre isso, sobre novos procedimentos para garantir a validade de testemunhos e depoimentos,
né? Novos procedimentos de controle da investigação policial no que diz respeito à produção de inteligência, que a tendência é uma tendência, e isso será cada vez mais frequente e maior, que as atividades de produção de inteligência suplantem as atividades de produção de conhecimento. Isso é uma tendência, né? Quando a gente fala com policiais, e eu concordo, todos dizem, não, professor, a gente tem que investir mais em inteligência policial, certamente, mas o problema, o pano de fundo é a falta de legitimidade que a investigação criminal tem no Brasil e em outros países. Então a gente tem que aumentar o controle sobre isso para maior efetividade. Então alguns países fizeram isso, outros países criaram indicadores de desempenho da investigação policial, né? Não de seletividade, mas é razoável pensar o seguinte: nem todos os casos serão investigados, não dá. E nem todos os casos que forem investigados servirão para instruir um processo, também não dá. Mas todos os processos que forem instaurados, é razoável pensar que resultem em condenação. Ora, se houve, ainda mais na tradição brasileira, não na tradição do common law, se houve uma investigação, essa investigação produziu provas, se o promotor, a promotora, o Ministério Público aceitou o resultado dessa investigação e verificou que ali havia provas necessárias e suficientes para uma condenação, por que ao longo do processo criminal, então, essas provas serão refutadas? Tem algo de errado aí. Bom, enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. E a última questão que eu queria colocar é que, no fundo, essa crise do modelo de investigação criminal é uma crise mais profunda. Me parece que a gente está vivendo uma transição, no Ocidente pelo menos, uma transição entre aquelas atividades de investigação que eram voltadas ao controle da criminalidade, e toda a criminalidade deveria ser controlada via investigação, agora para uma transição de que, ok, sabemos que nem todos os crimes serão elucidados, mas uma transição para um controle de risco. Alguns crimes, por motivos diversos, merecem ser priorizados, seja os crimes de homicídio, seja de corrupção, seja de narcotráfico, por motivos específicos. Então a gente está fazendo uma transição de um modelo que é de controle da criminalidade para um modelo de controle de risco, né? Esse é o grande pano de fundo. Bom, era isso. Muito obrigado. Palestrante Arthur, nós recebemos algumas perguntas de pessoas que não gostariam de ser identificadas, mas queremos deixar em aberto para você que queira usar o microfone, fazer uma pergunta. O ideal do seminário é discutir, é debater, é contribuir, participar. Então, se tem alguém que está aí na plateia, deste auditório, que gostaria de fazer uma pergunta, por favor, eu gostaria de pedir para que ficasse de pé. Pode se direcionar até essa recepcionista. Enquanto o doutor Arthur já está lendo as outras perguntas, outras 3 perguntas. Se tiver mais alguma outra pessoa, por favor, vamos chegar aqui à frente para dinamizar, daqui a pouquinho nós vamos sair para almoço. Por favor, diga o nome, instituição. Meu nome é Marcelo Gazel, eu sou agente de Polícia Federal e Superintendência de Minas Gerais e Belo Horizonte. Professor Arthur, o senhor comentou aí sobre a reconhecida ineficiência da investigação policial. Essa ineficiência é reconhecida através de estudos e de pesquisas. A maioria dos policiais federais assume publicamente que o sistema de trabalho do inquérito policial ele é ineficiente. Porém, existe dificuldade em comprovar tal situação em razão da falta de pesquisa científica sobre o assunto. Então, nós temos conhecimento, o público interno sabe dessa deficiência, sofre muito com ela, mas a questão é que isso ainda está na caixa preta, todos nós sabemos disso. Eu quero saber primeiro o seguinte:
o senhor, qual a opinião do senhor sobre o motivo de não haver tais pesquisas, que não terem sido feitas ou disponibilizadas? E se o senhor já participou de alguma iniciativa no sentido de pesquisar a eficiência do trabalho investigativo, dos inquéritos na Polícia Federal, para fins de, posteriormente, oportunamente propor políticas e estratégias de melhoria na eficiência desse sistema de trabalho? Obrigado. Posso? Pode fazer a pergunta que ele vai responder em bloco. Pode perguntar. Vamos tentar fazer agilidade aqui. 2 perguntas e 2 respostas. Primeiramente, parabéns pela brilhante exposição. Acho que a gente estava esperando isso mesmo. Mas aqui em Minas Gerais nós temos um problema que, inclusive, está sendo pautado entre esse distanciamento do Poder Judiciário, do Ministério Público e Polícia Judiciária. Eu sou presidente do sindicato e recentemente nós fizemos uma denúncia do que foi chamada de prende e solta das polícias aqui no Brasil. São vários casos. Vou dar o exemplo de Santa Luzia: 72 mandados de prisão cumpridos. O mesmo juiz que tem um tempo para decretar a prisão é o mesmo que não tem tempo para fazer instrução processual. Os 72 presos em um ano, 72 foram soltos e 45 deles voltaram à cena do crime novamente, uma vez soltos. Então, qual que é a solução para esse distanciamento do arcabouço jurídico e da prática da investigação criminal? Porque isso causa um desestímulo muito grande dos policiais, é um retrabalho, é o famoso enxugar gelo, joga-se muita responsabilidade na Polícia Judiciária, seja ela federal, seja ela estadual, mas a gente vê um certo pegar leve, uma certa absolvição por parte do juiz, por parte do promotor, e um pouco comprometimento desses 2 atores tão importantes do sistema de justiça criminal. Qual que é a solução? A gente fala muito de modernização da investigação, mas o nosso arcabouço jurídico processual ele é muito tacanho, muito lento. Aí o problema maior, a reincidência delitiva. Nós somos o 2º maior país em população carcerária. A maior parte desses quase 600 mil presos são reincidentes. Qual que é a solução disso? Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Priscila Brandão, sou professora da UFMG e coordenadora dos Centros Estratégicos de Inteligência e Movimentação. 2 coisas. Uma seria ter um pouco a título de curiosidade sobre o nosso sistema inquisitorial em transição com o sistema adversarial. Você destacou que o que mais está em relevância é a questão das garantias que são preservadas. Eu queria, a título mesmo de conhecimento, entender o seguinte: no que tange ao objetivo do processo inquisitorial, ele está relacionado à validação de verdades, né? Você já pressupõe que ele é culpado. Nesse processo de transição, nesse sistema adversarial, pelas pesquisas já existentes, esse processo adversarial ele seria diferente nesse sentido de não pressupor que aquela pessoa que você está investigando, que você está questionando, ela já é culpada, né? Porque pela discussão do Roberto Cândido Lima, essa ênfase ela é extremamente importante. E sobre a questão da atividade de inteligência, nós estamos aqui discutindo a questão de legitimar o inquérito policial. Mas eu acho que algo, e aí estou pensando aqui, né, refletindo sobre uma solução, se abordarmos a diferença entre indício, evidência e prova, e trabalhar com isso no aspecto da legislação sobre inteligência, você acha que esse poderia ser um fator de extrema contribuição para separar as 2 esferas e impedir que, no processo final de um julgamento, os advogados consigam o tempo inteiro anular provas? Porque em vários órgãos do Brasil, principalmente na Polícia Federal, eles fazem a grande debate que eu tenho com eles é que eles fazem uma investigação policial muito mais sofisticada a partir de instrumentos de inteligência para produzir provas, né? O objetivo da inteligência não é produzir provas, sim evidências. Então, se o problema poderia estar justamente na separação entre indício, evidência e prova, se esse seria um debate interessante para pensar uma reformulação da legislação. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Eu vou ler
a gente teve 3 perguntas aqui que os colegas falaram. Eu vou ler outras 3 e vou responder todas juntos, tá? Tem uma pergunta aqui do Josias Fernandes. Ele pergunta assim: na avaliação do senhor, como enfrentar a herança cartorial e bacharelesca na investigação criminal sem reestruturar o próprio modelo dos órgãos policiais, que são criados por bacharéis e pretensos juristas? Acredita que essa mudança é possível nos próximos 30 anos? Luísa Marçal: a sociedade clama por heróis. Obviamente os policiais estão longe de serem comparados ao seriado Law and Order. Mas qual é então a perspectiva que devemos esperar? Procedimentos reais estão aquém dos anseios populares. E o Murilo: a judicialização dos dos cargos nas polícias brasileiras podem conferir maior eficiência em investigação criminal? Bom, eu acho que boa parte dessas perguntas que eu li, e de pelo menos a pergunta do Marcelo, gira em torno da ideia do inquérito, né? Da ideia dos saberes jurídicos, né? Eu fiz eu participei da pesquisa junto com o Michel Misse, o Raton, Rodrigo Azevedo, lá em Porto Alegre, né, sobre o inquérito. A gente fez uma pesquisa extensa alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, sobre o inquérito policial no Brasil, né? Parte do problema, não é só isso, mas parte do problema da investigação está ali no inquérito. O inquérito é um procedimento extremamente pesado e cartorializado, né? Em todo lugar do mundo tem um procedimento judicial que transmite, né, que faz a tradução daquela investigação para aquele processo criminal, né, em qualquer lugar do mundo. No caso do nosso inquérito, o grande problema que me parece é que esse procedimento pesado, cartorial, ele se aplica a quase todos os tipos de crime, independente de ser um crime de homicídio, né, ou um estelionato, né, crimes, né, contra a vida, crimes contra o patrimônio, ele se aplica a todos os tipos de crime. Bom, o efeito do inquérito dentro das polícias judiciais é devastador, né? Eu fiz uma pesquisa, na minha pesquisa sobre inquérito lá em Brasília, a gente fez vários procedimentos, mas um deles que eu queria destacar, a gente acompanhou então os trabalhos numa delegacia de bairro em Brasília, né? Mas as delegacias em Brasília, elas normalmente são bem mobiliadas, bem servidas de policiais, né? Uma delegacia que tem 70 policiais, né? Eu sei que isso não é realidade no Brasil, 70 policiais, né? Eu tive agora pesquisando a investigação dos homicídios em Alagoas. O bairro mais violento de Alagoas tem uma delegacia com meio delegado e 4 agentes. Meio delegado que ele responde de manhã por uma delegacia e de tarde por outra. E 4 agentes, né? Então eu estou falando de uma delegacia com 70 policiais em Brasília. Essa delegacia com 70 policiais, nós temos somente 10 policiais dedicados a temas policiais. Os outros giram em torno do cartório, da administração do cartório, da delegacia, do plantão, né? Agora, policiais fazendo investigação, policiais fazendo outra, 10, né? Ou seja, o efetivo é bem pequeno, né? E de fato isso gira em torno do cartório. Não adianta a gente reclamar da falta de efetivos da polícia como se faz lá no Distrito Federal hoje. Ora, se contratássemos, e de fato tem que ter mais efetivos, tem que contratar mais gente, não há dúvida, mas o que adianta fazer um novo concurso público e esses policiais recém-admitidos irão mais uma vez trabalhar principalmente no cartório e na judicialização da investigação, né? Isso é um grande problema. A Espanha adotou
uma solução jurídica. A gente está falando de soluções jurídicas, né? A Espanha adotou uma solução jurídica que me pareceu bastante razoável, né? Ela manteve um procedimento pesado, cartorial, para os crimes mais graves, com mais de 10 anos de pena, né? E nos crimes com menos de 10 anos de pena, ela permitiu procedimentos muito mais céleres, muito parecidos com o TC, com o termo circunstanciado, né? E isso permite maior agilidade, permite que você tenha menos gente administrando o inquérito, pedindo prorrogação, pedindo isso, pedindo aquilo, né? Além de desviar efetivos policiais da investigação para o cartório, o inquérito ainda tem um outro efeito perverso sobre as polícias. Ele torna o saber jurídico dentro de um corpo policial, o domínio do saber jurídico, mais importante do que o domínio do saber policial, né? Isso também é muito grave. Então a gente assiste essa judicialização dos cargos e das carreiras, né? É claro que dentre os saberes necessários e importantes para um bom desempenho da atividade policial, eu diria que o saber jurídico estaria entre os 2 ou 3 mais importantes, no mínimo, né? É claro, mas essa tendência de tornar quase que condição sine qua non para o desempenho e para a progressão de uma carreira policial, o domínio dos saberes jurídicos, o título de bacharel em direito, é um problema. Eu costumo brincar com alguns colegas que o que a gente observa no Brasil, e esse efeito está acontecendo não só nas polícias civis, isso por óbvio, mas nas polícias militares também, né? Que vão criando então seus mecanismos de oficial, tem que ter bacharelado em direito. O Rio Grande do Sul lá criou lá os policiais, os oficiais da Tavênia, né? Como o pessoal brinca. Agora aqui Minas, e que são, no caso das polícias militares, são muito mais estratégias de reivindicação salarial, né? Mas eu brinco com alguns colegas que é engraçado, porque o que a gente observa, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas assim, o tanto de policiais que querem, na verdade, se transformar em bacharéis em direito, né? Quase ninguém quer ser policial. Somente agora os pesquisadores, os sociólogos querem ser policiais. Tem algo errado aí, né? A questão da formação das identidades, né? A identidade policial no Brasil é muito precária, os saberes policiais não são sistematizados, quase não temos livros sobre investigação criminal no Brasil. Temos pouquíssimos, né? Tem alguns investigadores, alguns policiais importantes, que foram lideranças, foram referências nas suas polícias, nos seus estados na investigação, e alguns deles escreveram livros interessantíssimos. E é só isso que nós temos. Nós não temos nada mais. Investigação policial é saber policial. Curiosamente, a literatura internacional sobre investigação policial é enorme, é vastíssima, né? Que a gente nem tem acesso aqui, sequer estão traduzidos para o português. As academias de polícia sequer têm esses livros nas suas prateleiras, né? E sequer pediram para traduzir esses livros. Enfim, né? A gente ainda, de fato, eu concordo com essa questão. Agora, para não fugir também do debate sobre a questão do inquérito e dos saberes, por outro lado, não há como, não dá para abrir mão, em nenhum país abriu mão de um mecanismo que judicializasse a investigação. Nenhum país abriu mão disso. A gente pode mudar o nome, não chama mais inquérito policial, chama abacaxi, pepino, não tem problema, mas vai ser um mecanismo que judicializa a investigação. Como não tem como também, e isso eu sei que é um mal-estar enorme dentro das polícias, eu falo isso para todo mundo,
Quarta-feira agora vou participar de uma palestra, vou dar uma palestra lá na Academia de Polícia Federal, né, para os delegados, né? Eu sempre falo a mesma coisa. Diz respeito ao delegado. Muitos delegados se sentem ameaçados quando a gente fala mal do inquérito. Falar mal do inquérito é querer acabar com o delegado. Também nunca vi polícia no mundo que não tivesse alguém chefiando a equipe de investigação, e que esse alguém que chefiasse tivesse poderes de mando, de escolha, de seletividade. Sempre haverá um chefe. Se a gente quiser chamá-lo de delegado, de comissário, né, de tenente, de capitão, de supervisor, ele dá o nome que quiser, mas vai haver um chefe. A questão é saber o quão importante é no sistema brasileiro que esse delegado seja um cargo exclusivamente para bacharéis em direito. Essa é a questão, né? Se de fato os saberes de bacharel em direito são tão necessários assim. Em alguns casos são, não há dúvida, mas em outros casos nem tanto. Será que o chefe de uma seção de inteligência policial tem que ser bacharel em direito? Tem uma série de questões daí para frente, né? Com relação à questão da falta de integração entre o Ministério Público, polícia e juízo, o sistema é desarticulado. Alguns estudos mostram que ele é desarticulado porque, se ele fosse articulado, ele não funcionaria. Ele só funciona exatamente porque ele é desarticulado. Mas eu diria que tem algo, eu não acho que o sistema tem que ser tão articulado assim, funcionar que nem uma máquina, né? É bom que não, um grau de ineficiência é também interessante. Agora, tem uma grande questão aqui. Nós temos debatido muito no Brasil, eu tenho feito uma crítica forte dentro da área de pesquisa, aquelas pesquisas que têm focado muito a ideia da eficiência, né? Tentar entender os motivos da ineficiência, por que o sistema é ineficiente, por que gasta tanto tempo, por que de 100 crimes que acontecem, só 20 resultam em condenação. 20 é até um exagero, normalmente é bem menos, né? Por que é tão ineficiente, né? Eu acho que a ideia de eficiência diz respeito a um paradigma, a um mito do século XX, que dos 100 crimes que acontecem, os 100 deveriam ser elucidados e condenados. Eu prefiro trabalhar com a ideia de efetividade, que diz respeito ao seguinte: aconteceram 100 crimes. Por motivos variados, investigou-se 50 e chegou-se a um resultado razoável da investigação em 30. Qual vai ser a destinação dessas 30 investigações? Aí eu volto. Espera-se que o grau, né, a solução, a condenação dessas 30 investigações seja alto, não das 100, mas das 30, né? Então, diz respeito à denúncia. E aí a gente tem um grande problema aqui, que se de um lado as polícias não são cobradas por efetividade, não é? O Ministério Público muito menos. No Brasil, pela nossa estrutura do Ministério Público, não há problema nenhum um promotor denunciar 100 casos no ano e conseguir 3 condenações. Não há problema nenhum com isso, né? Não denunciou 100 casos e conseguiu 3 condenações. Esse promotor não é mal visto, não vai ter sua carreira atrapalhada, não vai ser cobrado. Se for na tradição norte-americana, onde o promotor, ou alguns são eleitos, outros não, ele vai ser cobrado. Mas não é só na tradição norte-americana. O Ministério Público francês, o parquet, é cobrado. Como é que você denunciou 100 casos
e só conseguiu 3 condenações. Se você é profissional na área, você sabe 2 coisas. Você é profissional, então você sabe qual é o nível que os juízes da sua área de atuação, da sua circunscrição, da sua área de competência, qual é o nível de exigência que os juízes da sua área de competência têm com relação a provas. Você sabe, portanto, o promotor sabe qual é o nível, o que são provas necessárias e suficientes para uma condenação naquela área. Ele é profissional nisso. Como é que ele pode fazer uma denúncia sem ter provas necessárias e suficientes? No Brasil ainda opera uma lógica onde a denúncia é feita a partir do princípio de indúvida pró sociedade e o julgamento é feito em dúvida pró réu. A denúncia deveria ser feita em dúvida pró sociedade. Agora, uma vez feita a denúncia, veja, eu não estou dizendo que esse promotor que denunciou 100 casos e conseguiu 3 condenações, que ele deveria denunciar 100 casos e conseguir 80 condenações. Eu estou dizendo ao contrário. Ora, então ele deveria ter denunciado 3 casos. Se os outros casos não tinham provas necessárias e suficientes para a condenação, por que ele denunciou os outros casos? Gerando uma sensação enorme de impunidade. Essa é parte da história, sobre a articulação do Ministério Público com a polícia. Por outro lado, exatamente porque a gente não tem esse mecanismo, a integração das atividades do Ministério Público, da denúncia com a investigação criminal, é mínima no Brasil. Né? Se a gente olhar alguns outros países, a pergunta não é deveria se integrar. Promotores deveriam trabalhar integrados com delegados e agentes de investigação. Mas isso deveriam, isso é wishful thinking. A pergunta é, por que eles trabalham integrados? Provavelmente, se a gente for olhar os países, porque tem alguns mecanismos que os obriga a trabalharem juntos. Que os obriga, talvez porque são cobrados por efetividade, é o caso francês. A França exige, né? O Ministério Público francês é hierárquico, então ele exige algum tipo de efetividade. Então, portanto, para o bom desempenho das suas funções, o promotor precisa de um contato mais frequente com os investigadores, né? No caso americano também. No Brasil nós não temos nenhum mecanismo que force promotores a trabalharem juntos com policiais, né? Talvez, para não me alongar muito, que o tempo já se esgotou há muito tempo, talvez eu tenha trabalhado muito agora e abriu uma janela de oportunidades no Brasil. Como muitos devem saber, desde 2010, o CNJ instituiu a numeração única para todos os processos judiciais no Brasil, não é isso? Essa numeração única vai ter um efeito em 10 anos, alguém falou aqui em 10, 15 anos, eu acho que é um prazo, 10 anos é um bom prazo. Essa numeração única vai ter um efeito, na minha opinião, na minha intuição, um efeito devastador sobre o sistema de justiça criminal no Brasil. Porque agora a gente vai ter como levantar o grau de efetividade. Bom, eu coordeno agora, nesse momento, eu estou coordenando uma pesquisa do IPEA exatamente sobre isso. O IPEA, um órgão de pesquisa estatal, está fazendo uma pesquisa sobre a efetividade da justiça, fazendo uma amostra nacional sobre todos os processos judiciais no Brasil. E é impressionante o grau de efetividade. Nos processos criminais, né, tem os processos cíveis, nos processos criminais, o grau de efetividade dos processos criminais no Brasil, independente de ser Distrito Federal, Minas ou Alagoas, onde as estruturas policiais são bem diferentes, o grau de efetividade no Brasil não ultrapassa 5%. 5% daquilo que é denunciado
pelo Ministério Público não chega a resultado nenhum, a nenhuma sentença, seja absolvitória, seja condenatória, seja penas ou medidas alternativas. 5%. Veja, eu não estou dizendo 5% dos crimes, estou falando 5% das denúncias. Tem algo errado aí. Quando aparecerem esses números, isso vai aparecer. E por último, para não deixar a Priscila sem resposta sobre a questão do Kant de Lima e a questão do processo inquisitorial, eu concordo com Kant, eu conheço bem o debate do Kant, sempre debato com ele, mas eu acho, Priscila, que a questão não é uma dicotomia entre processo inquisitorial ou adversarial. Mais ou menos como alguns têm colocado. Não, ou é isso ou é isso. Eu acho que é uma transição. Você vê, pegar dois países interessantes de pensar, na mesma tradição do civil law, França e Bélgica. A França criou uma série de mecanismos jurídicos a fim de resguardar ao máximo as garantias dos suspeitos, das testemunhas, etc. A Bélgica não. Né? França e Bélgica, né? Duas tradições. O processo belga é muito parecido com o francês, os nomes são os mesmos praticamente, e a Bélgica não criou isso. Hoje é um grande debate na Bélgica exatamente para assegurar mecanismos jurídicos, reformas legais para assegurar as garantias das testemunhas, dos suspeitos nos inquéritos, nas investigações, né? Os belgas, tanto juristas belgas quanto sociólogos, dizem que o processo belga é inquisitorial. Já os franceses não dizem que seu processo é inquisitorial. Veja, então eu estou dizendo, é inquisitorial por quê? Porque ele tem poucas garantias. Não é uma dicotomia entre um e outro. Eu acho que há uma transição entre um e outro. Obviamente, nem todos os processos resultarão num processo de amplas garantias às testemunhas. Bom, eu acho que eu já avancei muito no meu tempo. Eu peço desculpas e muito obrigado. Professor Arthur Trindade, nós que agradecemos a sua participação neste seminário.